A nova lei de licitações, a 14.133, chegou e, olha, redesenhou completamente o cenário das compras públicas no Brasil. E bem no centro disso tudo, sabe quem tá? Os agentes públicos. É por isso que, hoje, vamos detalhar quem são eles e quais são, afinal, as novas regras do jogo. Vamos começar com a pergunta que vale ouro, né? Afinal de contas, quem são as pessoas que têm a responsabilidade de gerenciar processos que movimentam bilhões e bilhões de reais do nosso dinheiro todos os anos? A lei, felizmente, traz respostas bem específicas para isso. Então, vamos lá, mergulhar nesse tema. Nosso roteiro hoje tem 5 paradas obrigatórias. Primeiro, a gente vai entender quem são esses guardiões. Depois, vamos ver o que é preciso para atuar nessa área, conhecer os diferentes papéis, analisar o que é proibido e, para fechar, falar sobre proteção e responsabilidade. Para começar, vamos botar os pingos nos is. Qual é o papel central desses agentes? Pensem neles como a linha de frente, sabe? São os verdadeiros guardiões dos recursos públicos no dia a dia das contratações. E olha, a nova legislação não deixa nenhum espaço para amadorismo, não. Ela vem com diretrizes muito, mas muito claras para quem é designado para essas funções. A ideia é garantir profissionalismo e integridade em cada contrato que é assinado. Certo. Mas então, o que é preciso para ser um desses agentes? Para responder isso, a gente vai direto para o artigo 7º da lei, que detalha tintim por tintim os requisitos para assumir essa baita responsabilidade. Esse artigo é a base de tudo, gente. É ele que vai dizer quais são as qualificações obrigatórias para qualquer pessoa que for conduzir, fiscalizar ou gerenciar um processo de licitação ou um contrato público. É o ponto de partida. A lei se apoia em 3 pilares bem firmes. Primeiro, dar preferência para servidores de carreira, que já conhecem a máquina pública. Segundo, competência técnica, ou seja, tem que ter formação ou qualificação para a função. E terceiro, que é fundamental, não pode ter nenhum conflito de interesses. Nada mesmo. E aqui tem um ponto que é uma verdadeira virada de chave: o princípio da segregação de funções. A ideia é simples. A lei proíbe que a mesma pessoa faça tudo. Por exemplo, a pessoa que elabora o edital não pode ser a mesma que julga as propostas. Por quê? Para dividir o poder e criar um sistema em que um fiscaliza o outro. Isso diminui muito a chance de erro e, claro, de fraude. Ok, já sabemos o que precisa para entrar no time. Agora vamos ver os papéis específicos que esses agentes podem ter. E quem nos guia nessa parte é o artigo 8º. Pensem nesse artigo como um organograma. Ele define com clareza quem são os jogadores-chave no campo das licitações e qual a função exata de cada um durante o processo. A figura central é o agente de contratação. Ele é tipo o maestro da orquestra, sabe? É uma pessoa, um indivíduo, que tem a missão de garantir que todo o processo ande nos trilhos de forma correta e eficiente, do começo ao fim. A regra geral é essa. Na maioria dos casos, um único agente de contratação, com sua equipe de apoio, dá conta do recado. Agora, se a contratação for mais complexa, mais cabeluda, aí entra em cena a comissão de contratação. É um time de, no mínimo, 3 pessoas que decidem em conjunto. E olha que interessante essa designação específica. Quando a gente fala da modalidade pregão, aquela disputa de lances, o agente de contratação ganha um nome especial. Ele passa a ser o pregoeiro. A função é basicamente a mesma, mas o título muda para se adequar ao tipo de processo. Entender os papéis é crucial, claro, mas saber o que não pode ser feito é tão importante quanto para garantir que o processo seja limpo. E é aqui que o artigo 9º entra em campo, para traçar as linhas que não podem, de jeito nenhum, ser cruzadas. Esse artigo, então, desenha as famosas linhas vermelhas. São as proibições, as vedações explícitas, basicamente, tudo aquilo que um agente público que atua em licitações está terminantemente proibido de fazer. Essas proibições têm um objetivo claro: garantir uma disputa justa e competitiva. Então é proibido criar exigências sem sentido só para favorecer alguém, dar preferência para a empresa local, discriminar uma empresa estrangeira ou, simplesmente, ficar enrolando para atrasar o processo sem motivo. E o ponto mais importante talvez esteja nessa citação direta da lei. Ela deixa claro que o agente tem o dever de ser ágil, de fazer a coisa andar. Aquela burocracia para enrolar, resistência, sem justificativa, tudo isso agora é considerado infração. Certo, mas e se o agente faz tudo certinho e mesmo assim alguém questiona a decisão dele? Para entender isso, a gente vai para o artigo 10º, que mostra como a lei tenta equilibrar a responsabilidade e a proteção desses profissionais.
E este último artigo que vamos analisar hoje traz um verdadeiro escudo legal. Ele foi criado para dar uma proteção jurídica importante ao agente público que seguiu todas as regras do jogo direitinho. Na prática, funciona assim. Digamos que um agente tome uma decisão e depois essa decisão seja contestada na justiça. Se ele tomou aquela decisão seguindo um parecer jurídico oficial do seu órgão, ele tem direito a um advogado pago pelo Estado para fazer sua defesa. Só que essa proteção tem um limite muito claro. Ela não vale se aparecerem provas de que o agente agiu com dolo, ou seja, com a intenção de fazer algo errado. A proteção existe para o erro honesto, cometido de boa fé, e não para acobertar fraude. No fim das contas, a grande sacada é justamente esse equilíbrio. A lei tenta dar segurança para o gestor tomar decisões sem ficar paralisado pelo medo de errar. Mas, ao mesmo tempo, ela deixa claro: se houver má-fé, a responsabilização virá. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. Com regras do jogo mais claras para os atores principais do processo, será que as contratações públicas no Brasil estão mesmo caminhando para se tornarem mais eficientes, mais transparentes e mais justas? Bom, a lei está aí. Agora é a execução que vai nos dizer.